Estava aqui, queria mandar um beijo para minha super amiga Dani Gonçalves, que passou aqui nos dar um beijo, falar um oi. E a gente estava batendo um papo aqui, conversando um pouquinho, né, Rafa? Já, né? Dando uma relaxada. Primeiramente, boa noite, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aí. Lembrando que também agora a gente está ao vivo no Facebook, então você que está assistindo em casa, manda no grupo aí, hein, ó. Toda semana fala a mesma coisa, fala, pessoal, vamos ligar aí no Hora da Vez através do Facebook. E você pode estar mandando a sua mensagem ou o seu WhatsApp através dos nossos telefones, que é o 19 3893 3540, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999 5556 10. Pessoal, eu queria estar falando hoje com vocês um pouquinho sobre o seguinte: não é porque nós estamos na fase amarela que o vírus ainda não existe, certo? A gente viu vários questionamentos aí, a nossa cidade, graças a Deus, está ainda, apesar de todo esse período da pandemia, mas teve alguns, né, os números se elevaram um pouquinho mais. Então vamos ter só a consciência que não é porque nós estamos na fase amarela, caminhando para o nosso novo normal, que a gente já pode sair aí desembestiado aí, todo mundo precisa trabalhar, seja academia, seja restaurante, seja fábrica, seja escritório, seja tudo, mas vamos continuar tendo os devidos cuidados para a gente não regredir, não voltar na fase vermelha, tá bom? Para ninguém sair prejudicado e a gente sair dessa aí numa boa. Então era isso que eu queria falar, porque a gente viu alguns questionamentos aí do final de semana, muitas coisas aí que aconteceram, mas enfim, não é só culpa das autoridades, né? É culpa nossa também, nós seres humanos, que a gente, até quanto a gente não aprender a ter empatia e educação, as coisas não vão mudar. Esse é o meu recadinho de hoje. Agora eu vou falar de coisa boa. Queria mandar um beijo aos aniversariantes da semana. A minha prima, Ana Tereza Lopes, hoje está fazendo aniversário. Um super beijo, viu, Teia, para você. Amanhã, uma querida amiga que a vida me deu, que eu amo ela de paixão. A minha amiga Cristina Melra, amanhã vai estar completando primaveras. Cris, quando tudo isso passar, nós vamos fazer festa, tá bom? E meu lindo e amado irmão, Miguel, que faz aniversário na quinta-feira. Já deixo para ele os parabéns, falar que eu tenho muito orgulho dele, que eu amo ele de paixão. E é claro que ele ganhou o melhor presente de todos, o Palmeiras sendo campeão domingo, não é verdade? Sinto muito, meus amigos corintianos, mas eu quero desejar aí os parabéns aos palmeirenses. E também quero mandar um beijo para uma senhora super simpática que eu encontrei hoje, falou que nos assiste, tá bom? É a dona... Vou ver aqui. Opa! Gente, calma aí, só um minutinho. Ai, é a dona Derani e a tia Catarina. Dona Derani, então um beijo, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo para Ana e para Magda, lá da loja da Magda também, que sempre nos assiste, que eu encontrei elas hoje, falou que assim que o programa tá muito legal. E eu queria mandar todas as vibrações, eu peço as orações de todo mundo para o Rodolfo Rabete, que está internado, da minha amiga Lourdes lá com o Beto, né? Da Lourdinha do Rabete, que a gente sempre falou, que eu tenho certeza que Jesus está do lado do Rodolfo e tudo vai dar certo, tá bom? Então, estamos juntos e eu quero ver logo, Lourdinha, o Rodolfo aí, lindo, saudável, saindo dessa, tá bom? Nós estamos com você. E então, você pode estar ligando, vou repetir de novo o nosso telefone, que é o 19 3893 3540, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999 5556 10. Depois do intervalo a gente vai estar voltando, batendo um papo com a Rafa Cita, ela é fonoaudióloga e ela faz um trabalho incrível com as crianças, também através da música, do violão. E você aí de casa, mãe, ou até mesmo adulto, você acha que você tem algum problema na fala, quando você deve procurar um fonoaudiólogo, o que o fonoaudiólogo pode te ajudar na sua vida? A gente vai estar respondendo essas e muitas outras questões após o intervalo, tá bom? Ricardo, o programa volta o horário normal agora? Como que é? Nos sábados, as nossas reprises é às 9h30 da noite, correto? E aos domingos, às 9 da manhã. Eu falei certo? Não, falei errado de novo. Como que é? Sábado, às 21 horas, às 9 horas da noite. E aos domingos? E ao domingo, às 9h30. Só invertir, gente. 9 para 9h30, só deu uma invertidinha. Mas também, se você ligar aí no domingo um pouquinho antes, você assiste a programação aí da SRTV, tá bom? Então, voltamos já com o nosso primeiro apoio cultural.
Não deixe de cuidar do seu veículo. Agora em Pedreira você tem a Baja Race, uma oficina que trabalha com mecânica em geral, freio, suspensão, motores, injeção direta e muito mais. Uma oficina com equipamentos de última geração para atender veículos leves e com profissionais capacitados. Na Baja Race você tem alinhamento 3D, exclusivo na região, deixando o seu veículo em padrão de fábrica. Alinhamos também caminhonetes. E para você que tem carro turbo original de fábrica, saiba que somos os mais especializados para seu veículo. Trabalhamos com os melhores produtos. Faça-nos uma visita e comprove a excelência de nossos serviços. Venha conhecer a Baja Race. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Conta com uma grande infraestrutura, um belo ginásio de esportes. Conta também com piscina olímpica. Academia Espaço Fitness. É uma academia completa para a parte aeróbica e de musculação. Sala de spinning com 22 bicicletas, onde são realizadas eletrizantes aulas de bike indoor. Atualmente a sala de ginástica está recebendo um grande número de aulas. O associado usufrui das modalidades que o clube oferece e de todo o seu espaço. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Voltamos com o nosso primeiro bloco do programa Hora da Vez. Queria agradecer imensamente ao Rafael aí Ramalho, nosso novo parceiro aí da Baja Race, né, Ricardo? Que começou aqui conosco, tenho certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso. E você aí que está querendo alinhar seu carro, um tratamento especial, tem um novo procedimento lá com ozônio, que ele vai estar falando pra gente aqui. Então você que é apaixonado por carro, leve na melhor oficina, tá bom? Fica ali no Corcovado, uma oficina muito legal e vocês vão gostar muito. Olha, Rafa, aqui a gente fala um pouquinho de tudo, que nós estávamos falando, né? Oficina, a gente fala tudo. Rafa, primeiramente, obrigada, viu, pela sua presença. E eu queria, que nem quando nós falamos em fonoaudióloga, a gente acha, né, será que é para aprender a falar, né? Sim, qual é o trabalho que a fonoaudióloga faz, assim, pra gente, né? Então, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite, fico muito feliz em estar aqui podendo falar do meu trabalho, né, da minha profissão, que é uma profissão pouco conhecida, assim, apesar de já ter melhorado muito, o pessoal já conhece bem mais, né? Então, assim, é um prazer estar aqui para poder divulgar um pouco mais também desse trabalho. É exatamente isso que você falou, a maioria das pessoas associa, né, fono ensina a falar, ou, né, fono ensina a escrever, né, pronto, isso. Mas a profissão ela é bem ampla, então a gente assim trabalha é uma profissão da área da saúde, né, que trabalha com a comunicação de modo geral. E a gente acaba, como a fala é a forma mais comum de se comunicar, então a demanda é alta né, nesses casos de fala, de troca de fala, enfim. Mas a gente tem várias áreas dentro da fonoaudiologia, que não seja só a fala ou a linguagem. Então a gente tem a área da voz, a área da motricidade orofacial, que é a parte da musculatura, né? Que envolve as funções de mastigação, respiração, deglutição, né? Quem tem dificuldade para engolir. A parte da audiologia, né? De audição. E, enfim, a fonoeducacional, né? Que trabalha mais nas escolas, com a educação. Então, assim, tem várias áreas dentro do conselho que são reconhecidas, né, pela profissão de fonoaudiólogo. Então, não é só a parte da fala, então são várias outras áreas. Ô, Rafa, a gente tem aquela impressão assim, né, que quando a criança às vezes não fala, chega uma certa idade, vou levar na fono porque ela não fala, ou ela troca as palavras. Existe uma regra que a criança tem que começar a falar, né, desenvolver a fala, até uma certa idade ou não? E até que ponto é normal essa troca das palavras, pra gente até começar a levar no fono, na fono, né? Porque a gente falava assim, tá falando errado, leva na fono, tá trocando. Quando que realmente é necessário o auxílio de um profissional? Então, é uma dúvida bem comum, né, que a gente encontra. Geralmente, quando as mães procuram,
quando levam as crianças para estar fazendo a avaliação, geralmente as crianças estão atrasadas, porque a mãe acaba comparando. Às vezes já tem um outro filho, né, compara, ele não fala, ele começou a falar mais cedo. Ou então compara com o vizinho, com filhos de colegas que têm a mesma idade. Então, geralmente, quando a mãe leva é porque ela já... Mas, assim, existe eu gosto de falar que é como se fosse uma escadinha, né? Então, assim, são várias etapas, a gente vai vendo pelos marcos do desenvolvimento da linguagem da criança. Então, para cada idade, é esperado que ela tenha algumas habilidades, né? Pensando em fala e em comunicação. Então, assim, é esperado que a criança já comece a falar, a soltar as primeiras palavrinhas com os 12 meses, por volta dos 12 meses, né? 1 ano de idade. Antes disso, ela já se comunica de outras formas. Então, o próprio choro, né? Quando o bebê nasce, ele chora, já é uma comunicação. Então, aí depois, né, dos 12 meses que ela começa a falar, a soltar as primeiras palavrinhas, né? Mamá, papá, né? Essas palavrinhas mais simples. A partir daí, é esperado que ela comece a aumentar o vocabulário. Aos 2 anos, formar as frasezinhas simples, né? Quer água, quer papá, né? Coisas assim. E daí pra frente ela vai desenvolvendo. Ela vai ter trocas na fala. É normal a criança falar errado, né? Mas dentro de cada idade existe ali, né? A gente segue uma cronologia. Né? Existe o que é esperado que seja errado e o que é fora do comum, vamos dizer, ou quando ela está atrasada, a gente vê ali pelos marcos. Se ela tem 3 anos, por exemplo, e está com habilidades de como se ela tivesse 1 ano, né, ainda não está formando frases, não tá, daí a gente já sabe que isso está atrasado. A gente vai sempre fazer essa comparação, sempre olhar esses marcos do desenvolvimento. Entendi. E é difícil, né, porque ainda mais na escolinha, né, as crianças têm aquela comparação, como você falou, e às vezes... ou não falam por vergonha porque falam errado, né? Sim, acontece. Ou acontece bastante. Ou depois na adolescência, ou até mesmo na infância já maior, digamos assim, né? Que começa a refletir esses problemas, né? Seria interessante fazer uma visita, não periódica à fono, mas em caso de qualquer dúvida, levar pelo sim ou pelo não? Com certeza. A gente fala que na dúvida, leva. Porque daí o máximo que pode acontecer é a gente fazer a avaliação, vai falar, pronto, ela tá dentro, né, do que é esperado. Se surgir mais alguma dúvida, né, você retorna. Mas é interessante ficar de olho, viu? Porque quanto antes a criança for, né, se ela estiver atrasada, quanto antes a intervenção começar, maiores são as chances dela desenvolver, dela adquirir essa habilidade, né, que ela não tem no momento. Então, com certeza seria interessante. Os professores geralmente encaminham bastante quando eles percebem, né? Os médicos algumas vezes também, mas assim, os próprios pais. É interessante ficar de olho, né? A gente fala que cada criança está ali, lógico, cada criança tem suas características, se desenvolve da sua forma, mas existe sim uma cronologia, existe uma regra, sim, né, do que é esperado para cada idade. Então, é importante, sim, levar. Rafa, você falou uma coisa que me chamou a atenção, né, que a fono também vê a musculatura, né, da mordida, né, da fala, até mesmo. Isso também para ajudar na dicção. Também. Como que... A gente eu não via falar isso, né? Então, criança que tem alguma mordida ou demora alguma coisa para comer... Alguma coisa assim interfere também na fala por causa da musculatura? Com certeza, porque a gente usa, para a gente falar, a gente precisa ter, né, essa musculatura forte, né? Porque é assim que a gente consegue fazer os movimentos da fala. Então, para cada som, para cada fonema que a gente fala, por exemplo, T, D, S, né, são sons, fonemas, a gente vai fazer um movimento e para fazer esse movimento a gente precisa de determinadas habilidades naquele músculo específico. Por exemplo, a gente divide, né, em lingodentais, que são T, D, que a gente mexe a língua, vai lá no dente. Depois explosivos, a gente precisa fazer a plosão dos lábios. Então, tudo isso é puramente musculatura. Então, se a criança ela tem, só dando um exemplo, assim, né, as crianças, por exemplo, com paralisia cerebral, que nasce com a dificuldade motora global, né, geral, ela vai também ter essa dificuldade na hora de fazer esses movimentos. Então, ela vai ter uma que a gente chama de hipotonia. Ela não tem força, isso atrapalha na hora de mastigar, o alimento escapa, né? Muitas crianças usam gastro, sonda, e por isso que elas têm essa dificuldade de falar, mas não por isso que ela não vai se comunicar. Então, ela vai também no fono para trabalhar essas habilidades e também para a gente auxiliar ela da melhor forma possível
né, para que ela consiga ter uma comunicação com o outro, né, porque ela quer se comunicar, mas não consegue falar porque a musculatura não ajuda, né, os movimentos, né, ela não consegue. Então aí a gente também atua nesse sentido. E é bom a gente ficar de olho, porque às vezes, né, uma coisa que pode ser, que a gente acha que ou é frescura ou é uma falta de educação, não é. É alguma sensibilidade, alguma deficiência que a criança tem e acaba passando despercebido, né? Sim. Graças a Deus hoje a gente tem bastante formação, né? Nós temos pessoas esclarecidas, né? Tudo para isso acontecer, de não chegar lá na adolescência ou na fase adulta e ter problemas maiores, né? Então é bom a gente sempre observar. E é bacana os professores também, né? Já darem essas dicas, porque eu acho que é na parte da alfabetização que daí começa a ver, né? Porque a criança, às vezes, como ela pronuncia errado, ela vai acabar escrevendo errado, né, Rafa? Sim, exatamente. E aí você tá aí também para ajudar, não é verdade? Exatamente. Às vezes o professor, ele vai perceber, né? Percebe a hora que já tá lá com seus... Começa a alfabetizar, 6 anos, por aí. E a criança, muitas vezes, nunca fez uma terapia. De repente, se tivesse feito, porque às vezes ela chega lá com 6 anos e aí começa a atrapalhar muito, né? Porque daí na hora de escrever, troca tudo. Então aí a gente começa, por isso que a gente fala, o importante é tentar procurar o quanto antes. Começou a aparecer alguma dificuldade, procura, porque essa questão da escola é importante. Daí chega lá na hora da alfabetização, aí começa, aí fica bem complicado, aí vem problema psicológico, porque a criança começa a criar um monstro, né, com a escola. Tem crianças que têm aquele bloqueio com a escola ou com o próprio professor, né? Porque ele sabe que o professor vai forçar a escrever. Isso gera até, às vezes, um desgaste físico para as crianças, onde elas começam a ter dor de cabeça, dor de barriga, para a família. Então é legal a gente ficar atento a tudo isso. Rafa, tem uns recados aqui, ó. A Isabel Mazzarini mandou um abraço e falou que está de parabéns pelo programa de hoje, que não perde. Muito obrigada, Isabel, pela sua audiência. Ô Rafa, outra coisa que eu ia falar para você, algumas crianças têm alguma coisa que é corriqueira nessa área, que a fono pode ajudar desde criança? Que nem assim, quando a criança não faz aquele movimento que você falou dos movimentos. Isso. Que é aqueles sons, né? Essas coisas, né? E isso tem alguma coisa a ver do fato também de não escutar muito bem? Uma coisa leva a outra ou não? Sim, pode ser. A questão da audição é a primeira coisa. Quando aparece criança lá na clínica que está com atraso de fala, a gente tem que entender o porquê, porque tem inúmeros fatores. A primeira coisa que a gente tem que descartar é a audição. Se ela está ouvindo, né? Porque se ela não está ouvindo direito, ela também não consegue, né, produzir esses sons da maneira correta. Então, a primeira coisa é a audição. Tem sim. A questão da plosão de lábio, né? Esses sons que eu comentei com você, cada idade... cada idade que a criança vai, né, aumentando, ela vai adquirindo novos sons. Então, tudo bem se ela falar errado, por exemplo, com 2 anos, se ela não conseguir falar trabalho, que tem o tra. Esse é um dos mais difíceis, então ela vai adquirir lá em cima. Então, aí, por exemplo, a mãe acha, não sei, será que leva na fono? A gente fala, tá tudo bem, ela ainda tá com, né, fase normal. Então, aí tem os tempos que ela vai conseguir fazer, cada movimento tem uma idade que é esperado que ela adquira, né, esse som. E como fala, né, porque a gente fala que não pode comparar, né, mas algumas coisas são de praxe, assim, né? E mãe sente, né, mãe... Eu falo com meus filhos, não sei porquê, mas começaram a falar tão cedo, acho que eu falei pouco das crianças. O meu com 8 meses já começou, papai, mamãe, vovó também ficava, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe. A criança, deve imitar a criança também, né? Às vezes a mãe pede, leva a criança, ensina ele, não deixe ele falar papai antes de mamãe, por favor. Nossa, é um tédio isso, né? Ô Rafa, eu fiquei sabendo também que você faz um trabalho muito bacana através dos sons com as crianças. Eu queria se você poderia falar um pouquinho pra gente como funciona da música, isso. É uma paixão minha, né? Quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de música, desde sempre, assim. E canta muito bem, viu, gente? Que a mamãe coruja sempre posta coisa ela coruja, família, né? Então, assim, sempre gostei muito. E até antes de entrar pra fonoaudiologia, eu pensava em fazer música. E aí, quando eu entrei, né, para o curso, eu quis entrar porque eu queria trabalhar com pessoas, que eu gosto muito, e eu queria juntar as duas coisas, né? E eu vi que fono trabalhava na área da voz, com cantor, com profissional da voz, então eu fui mais, né, nesse sentido. Só que aí na faculdade eu me encantei também pela área da linguagem, né, e que é a parte na linguagem infantil mesmo, que eu gosto muito, que é a maior demanda que eu atendo hoje. E eu vi
eu descobri, né, depois de formada já, que eu poderia usar o violão, né, com essas crianças. Durante os estágios da faculdade também eu usava, né, comecei a usar no último ano, e eu via que eu tinha muitas respostas assim, positivas, né? Então hoje eu uso em quase todos os meus atendimentos o violão, principalmente nos casos de autismo, né, que tem interesses mais restritos, a maioria deles adora o violão. Enfim, todas as crianças na verdade gostam, acho que não tem uma criança que não goste, e eu acabo através da música, né, eu vejo uma estratégia no violão e em conseguir a atenção, captar a atenção dessas crianças, porque às vezes falta interesse, falta motivação para elas, né? Então é chato você ficar sentada lá e ficar, né, mostrando, aí repete, imita, porque é tudo na base da imitação, né? E com o violão, assim, eu vi uma forma de atrair essas crianças, elas se sentem motivadas. E eu também, porque, né, eu adoro. Né? Então eu uso, como se fosse uma musicoterapia mesmo, eu trabalho através das musiquinhas, a gente vai ensinando, né, os movimentos da fala, montando frase, que tem criança que a dificuldade é montar frase, fala só palavras, né, simples. E aí por aí vai, a gente vai colocando, onde dá para colocar eu coloco o violão. Nós sabemos que algumas crianças autistas, né, que nem eu falo que, repetindo, hoje graças a Deus, né, nós temos um entendimento, as pessoas estão mais abertas, a gente sabe o que é o autismo, a gente sabe o que é uma dislexia, né, que muitas crianças sofriam castigo, não é nada, é birra, e não é, gente, é coisas que tem que ser tratadas e com carinho, né, com olhar com carinho, né. E algumas crianças autistas têm essa barreira, né, de você, da comunicação. Então a música, o jeito que você faz, acaba até acalmando e trazendo atenção, né? Sim, traz. Porque acho que o difícil é você fazer com que elas voltem para uma segunda sessão, né, Rafa? Então, na verdade tem várias personalidades, assim, de crianças. Tem aquelas que não querem de jeito nenhum ir embora, não querem, aí faz birra para ir embora. Tem aquelas que fazem birra para entrar. Então, assim, tem para todos os tipos. E eu usando o violão, eu vi, assim, uma forma de conseguir captar mesmo a atenção, porque eles têm interesses restritos, a maioria, não é qualquer coisa que chama atenção. Então, às vezes, para eu conseguir a atenção, para eu trabalhar, eu preciso da atenção deles, né? Para que eles me imitem, para que eu ensine, né, as coisas para eles. E eu vi com o violão, eu encontrei essa forma, né, de chamar mais a atenção deles. Então eles adoram, eles dançam, eles assim pedem o violão, né? Muitas crianças pedem mesmo, já olha o violão e já sabe, né? Eu atendo uma criança que inclusive a mãe, inclusive não sei se a mãe dela está assistindo, mas se ela tiver, ela é uma paixão minha também. Ela pegou o violão, a mãe dela deu o violão para ela que tinha lá e ela vê o violão, ela fala tia Rafa, ela já associa, né? Então, assim, eles gostam muito, a maioria chama a atenção deles. Hoje eu vi um pitiquinho lá, uma belezinha saindo. Tchau, Rafa! Ele também adora isso aí que você viu, ele adora. Ele é uma belezinha. Rafa, é muito gratificante, né, o seu trabalho, né? Eu falo como uma paixão levou a outra, né? A paixão da música levou você a fazer tanto bem as crianças, né? Pois é. Ô, Rafa, a pessoa que ela tem o interesse de ser cantora ou de aprimorar a voz, a fono pode ajudar ela nesse processo? Sim, com certeza. Também é uma área da fono, que é a área da voz, né? Também está atrelada aí à comunicação, que se a pessoa tem falha na voz ou é um profissional da voz, né? Apresentador de TV, cantor, preciso fazer, gente. Advogado, todos esses profissionais, se tem alguma, né, questão aí de vocal que está atrapalhando, ou se não é profissional da voz, mas que está ali atrapalhando, gente que fica longos períodos sem voz, né? Então, assim, tem que cuidar porque isso atrapalha na comunicação, né? Um cantor, por exemplo, que está rouco, ele não consegue atingir, né, as notas ali, ele precisa de terapia. Além, assim, a pessoa fica rouca, ela tá com dor de garganta, ela tem alguma coisa, mas fora isso, eu sou uma pessoa que eu fico muito rouca. Semana passada eu não consegui fazer o programa por causa do ar, da mudança, um pouco foi o fator da mudança de tempo, mas às vezes do nada, e a minha voz não sai, e ela tá até falhada. Tem algum exercício, alguma coisa que a gente possa fazer para cuidar mais da nossa voz, Rafa? Sim, na verdade, assim, os hábitos vocais, a gente tem que sempre tentar prestar atenção se não está abusando da nossa voz, né? Assim, às vezes a gente fala demais, fala numa intensidade maior do que a gente deveria por longos períodos, porque às vezes tem bastante ruído, a gente nem percebe, né? Que está falando meio forte, alto, assim, né? intenso. Então, assim, tentar tomar cuidado aí com a alimentação também, ela interfere bastante na voz, né?
Eu acho que os hábitos são assim os principais. E de exercício, a gente sempre orienta, né? Procurar para fazer uma avaliação mesmo assim mais detalhada, para entender o porquê, né, que tá ficando tantos períodos assim, com tanta frequência, né, ficando rouco. E aí a gente, com base nisso, faz ali um plano, né, de intervenção. Aí tem vários exercícios de musculatura mesmo, a gente vai produzir voz, né, porque para reabilitar a voz precisa produzir voz, e vai fazendo exercício de vibração de língua, vibração de lábio, e isso junto com os bons hábitos, né, vocais. Não adianta só fazer exercício e abusar da voz, e fazer, se comportar de forma inadequada, né, com a voz. Então, existem sim vários exercícios. Olha, gente, acho que eu vou lá na Rafa, viu, para dar uma... Olha, tenho vários recadinhos aqui para você. Francisco, o senhor Francisco perguntou se uma pessoa de 59 anos que troca o L pelo R precisa procurar uma fono. Muito obrigada, viu, seu Francisco, pela pergunta aí, pela audiência. Então, a gente precisaria ver se ele sempre trocou, se a vida toda foi assim, ou se de repente, às vezes, alguma questão auditiva agora, não sei, né, se começou a gente teria que fazer uma avaliação, assim, mas não é comum, né, assim, não é comum aparecer, não, só se sempre trocou, Se né? sempre trocou. Ô, Rafa, deixa eu perguntar, os antigos tinham hábitos de falar certas palavras, né, que nem falava vassoura, barré. Sim. Isso a fono pode ajudar ou é um vício linguístico, digamos assim? É um vício. É um vício, né? Que não tem como mudar, né? Até tem, se a pessoa ela quiser, né, ela pode procurar terapia, a gente vai mostrando ali mas isso é mais a questão, mais eu acho linguagem. que o recorde assim que as pessoas trocam é sobrancelha, né? E o problema. O problema, você escuta muitas pessoas, aí você para e fala, mas é um vício, né? A gente tem que treinar, né? Sim, é regional. E aí tem gente que gosta, que não se incomoda. Quem se incomoda geralmente já busca ali se adequar. Nem precisa acho que isso é mais assim, da região. Até aqui, o pessoal aqui de Pedreira, por exemplo, né? Tem um costume, tem um hábito, um linguajar mais caipira, né? Vamos falar assim, o ti, tá, o R, né? O R bem forçado. Então, assim, de região, isso é sotaque. É normal, né? Gente, que nem eu falo, a gente fala gente, né? Os outros falam que nem você falou, né? É caipira, mas não é, já é um vício, né? É da região. Né? É o que a gente escuta, a gente reproduz, né? Por isso que a importância de nós falarmos corretamente para as crianças, para elas começarem a produzir corretamente, para depois não ficar que nem nós, assim, né? Rafa, parabéns pela grande profissional que você é. É a Lívia e a Larissa Espinosa que tá mandando abraço para você. Recado para a fono Rafaela, profissional muito dedicada, lindo trabalho. É a Ana Júlia Castelo e tá te chamando, tá bom? Obrigada. Deixa eu ver aqui, tem mais um recado da minha querida, já posso dizer que ela é minha querida amiga Larissa Pazini, esteve aqui conosco falando sobre, né, os alimentos que podem nos ajudar nessa quarentena, que foi muito legal, eu acho que muita gente gostou. E lembrando que hoje eu comecei meu primeiro dia do meu desafio Redux, tá bom? Se você está interessado em perder uns quilinhos, não que eu precise, tá, gente? Mas eu tô indo. Começou hoje, então entre em contato lá com a Larissa Pazini, que ela vai passar maiores informações para vocês. Quem sabe já faz uma segunda turma aí. Ela tá falando que são duas lindas e queridas, que está ótima, parabéns pelo programa e um super beijo. Nós que agradecemos, viu? Rafa, eu vou ter que ir para o segundo apoio cultural e na volta a gente vai voltar aqui para conversar mais um pouquinho. Lembrando que o telefone é 19 3893 3540 ou você pode estar ligando mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 19 999 555610. Gente, eu não falei os prêmios hoje, né? Hoje nós vamos estar concorrendo. Vou estar dando para vocês. É uma marmita. Não, agora é um almoço que voltou. Lá da nossa querida amiga Alessandra Brolesi, que ontem a Lavínia fez aniversário. Um beijo, viu, Lavínia? Que Deus te abençoe também. Lá do Bar e Restaurante Machado Pinhé. A gente vai também estar dando aqui para vocês uma hidratação. É uma máscara de hidratação na pele, porque como o tempo está muito seco, então a nossa pele também precisa de água, também precisa de hidratação. Gentileza lá da nossa querida amiga da Carol Bernardes. Então esses são os nossos prêmios hoje, você pode estar ligando e participando, tá bom? Até já!
Não deixe de cuidar do seu veículo. Agora em Pedreira você tem a Baja Race, uma oficina que trabalha com mecânica em geral, freio, suspensão, motores, injeção direta e muito mais. Uma oficina com equipamentos de última geração para atender veículos leves e com profissionais capacitados. Na Baja Race você tem alinhamento 3D, exclusivo na região, deixando o seu veículo em padrão de fábrica. Alinhamos também caminhonetes. E para você que tem carro turbo original de fábrica, saiba que somos os mais especializados para seu veículo. Trabalhamos com os melhores produtos. Faça-nos uma visita e comprove a excelência de nossos serviços. Venha conhecer a Baja Race. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Conta com uma grande infraestrutura, um belo ginásio de esportes. Conta também com piscina olímpica. Academia Espaço Fitness. É uma academia completa para a parte aeróbica e de musculação. Sala de spinning com 22 bicicletas, onde são realizadas eletrizantes aulas de bike indoor. Atualmente a sala de ginástica está recebendo um grande número de aulas. O associado usufrui das modalidades que o clube oferece e de todo o seu espaço. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Em razão da pandemia, é preciso o máximo de cuidados e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. O totem personalizado da Showart é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação do vírus e bactérias, além de destacar a sua marca e cuidar de seus clientes e colaboradores. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos, sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja clínica, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Showart é a solução que todos precisam para evitar o contágio do coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Faça seu pedido agora mesmo através do telefone 19 99774 1641 e receba em seu endereço o totem personalizado da Showart. Estamos de volta. Gente, eu tô lendo os recadinhos aqui do Facebook. Ricardo, quando eu volto, você tem que falar que eu voltei, né? Eu sempre pago esses micos. Olha, o Paulo Laveso tá dando parabéns pra Rafaela, da excelente profissional que você é, tá bom? O Jaime Rodrigues está aqui nos assistindo. A Denise defende a Mara também, que a tia Rafa, a Gabriel ama muito ela. A Marisa Feraldo Leal está falando que o Miguel também ama a tia Rafa. Então é o Miguel e o Gabriel, olha o nome de anjos, hein? Siqueira está falando que é muito instrutivo e relevante para os pais para esses esclarecimentos da doutora Rafaela. Parabéns pela entrevista. Queria também mandar um super abraço para minha amiga Cláudia Lenze, com a Gra que está lá nos assistindo. Um beijo, viu, meninas, aí, para vocês. Uma mensagem para a Fono Rafaela Cita, profissional maravilhosa e muito dedicada. Um beijão, Ana Flávia e Cleide, tá mandando também para você. Tá todo mundo elogiando o programa, hein, Rafa? Ô, Rafa, e veio uma mensagem aqui da nossa querida Marcela Guimarães. Essa Marcela Guimarães, vou te falar, hein? Ela ganha todos os sorteios aqui nossos, hein? Muito obrigada, viu, Marcela, aí, pela nossa audiência. Eu fico muito feliz que você sempre seja contemplada. Boa noite, ela acabou de chegar. Ela gostaria que você falasse sobre... como que é? Apraxia de fala. Apraxia. Olha só como a gente tem a dificuldade, né, de pronunciar. O nome. Na fala, se ainda você não falou, que ela agradece muito. Um beijo para nós, meninas. E nós que agradecemos, Marcela. O que seria isso, Rafa? Apraxia. Apraxia. A apraxia começou a ganhar mais espaço agora. A gente está ouvindo, né, os pais estão chegando mais aos pais também esse novo assunto. Então, a apraxia de fala na infância, ela é uma dificuldade, né, que a criança tem de programar o movimento da fala. Então, é assim, aquela criança que sabe o que ela quer falar, ela tem muita vontade de se comunicar, muita vontade de falar,
Só que na hora dela programar os movimentos, né, a sequência de movimentos que ela precisa fazer para produzir aquela palavra, ela trava, tem um bloqueio nesse caminho aí, né? Porque para a gente falar, a gente precisa sequencializar um monte de som, né? Por exemplo, para falar a palavra palavra, né? Eu tenho que fazer aqui o som do P, do A, do L, na língua tem que subir. Então é muito complexo, a gente nem pensa, né, nisso quando a gente está falando. E uma criança com apraxia de fala, ela geralmente é aquela criança que fica desesperada para falar, só que na hora de falar a palavra ela bloqueia nessa sequência de movimentos. Então às vezes ela fica, né, apontando ou então só falando sons isolados, né, fala só o final da palavra, não consegue mexer ali, fazer os movimentos corretos. E é uma das dificuldades assim, que a gente encontra bastante, né, nas crianças, na clínica. E tem uma faixa etária que isso é encontrado nas crianças, Rafa? Então, a gente costuma, para diagnóstico, a gente tem que observar se ela tem, porque assim, tem que ver quais habilidades que ela já tem da linguagem. Por exemplo, se é uma criança que não está falando, não tem muita vontade de se comunicar, a gente já descarta a apraxia. Por exemplo, é uma criança que não tem muita intenção de se comunicar, aí a gente já parte mais pro lado do autismo, assim, ela não tem muita... Agora, se é aquela criança que não tem nenhum problema, já, né, assim, de desenvolvimento da linguagem, tem muita vontade, de necessidade de falar, mas ela só não consegue mexer a boca do jeito correto, né, programar esses movimentos, aí a gente parte mais para a apraxia. Então, é geralmente quando ela está ali no processo de desenvolvimento mesmo da linguagem, até uns 2 anos, que é considerado atraso. Depois dos 2 anos, aí a gente já começa a analisar melhor. Né? Olha aqui, tá? A Vânia Mendes dos Santos está nos assistindo. A Elisângela Finamori Moscão. A Nilma Linhares falou que você é linda e uma super profissional. Olha aqui, tem bastante gente. Também queria mandar um abraço para o Alexandre Vermelho, do Show Arts, que faz os totens aí em gel. Tá bom? Um abraço aí para você. E deixa eu falar uma coisa para você, Rafa, que nem assim, o seu Francisco falou em relação do R e do L trocar. Tem gente que, vamos supor, vai falar sorteio e fala sorvete. Troca a palavra. Troca a palavra. Isso é mais aqui ou é mais aqui? Porque tem essa também, né? Sim. Não, aí já é uma questão de memória mesmo, tem que ficar atento aos sinais aí. Tem bastante gente que, ou até na pressa, né, na correria de programar, de falar as coisas, a gente acaba, é comum que a gente troque. Isso é comum do ser humano, às vezes, fazer. Agora, se começa a aparecer sempre, né, se é uma coisa muito frequente, que começa a atrapalhar, aí, nossa, né, todos os dias começa a acontecer, daí tem que procurar ajuda para ver se não é uma questão aí de memória, né, o que está acontecendo, que está trocando tanto. Mas, de forma geral, é comum, uma vez ou outra, assim, aparecer, fazer essa troca. Porque perguntaram aqui para nós se essas trocas de palavras tem alguma coisa que já é um indício de procurar fono ou se tem algum indício com Alzheimer. É bom ficar esperto, né? Tem que, pela idade, né, também, ficar atento aí aos outros sinais, mas é interessante, né, procurar o quanto antes, assim, começou a perceber que está, de alguma forma, frequente, começou a ficar frequente o negócio, procura, porque a gente, né, vai estar avaliando, a gente usa protocolos, faz avaliação e vê o que é esperado, o que é normal e o que já está além do normal, né? E pode ser que sim, que seja um indício de uma demência, de algum tipo de demência. Ô Rafa, veio uma pergunta aqui também que, boa noite, tem um bebê com síndrome de Down, com quanto tempo deve levar a fono? A síndrome de Down, geralmente, já, assim, a gente faz o trabalho de estimulação precoce, desde bebê mesmo, assim, meses. Já tem crianças que têm dificuldade de sugar, né, porque eles têm a hipotonia, então eles têm dificuldade de mamar no peito, né, de fazer o movimento de sucção. Então, assim, síndrome de Down é uma condição que a gente já atende desde bebê, geralmente, para já ir estimulando a musculatura que a gente sabe que já veio, né, com essa hipotonia. Então, o ideal é que a criança já comece com meses mesmo de vida. Ô Rafa, uma coisa assim que nós sabemos, né, que é uma realidade, né, não só de Pedreira, mas normal, esses tratamentos custam caro? O governo disponibiliza? As redes públicas, elas disponibilizam esses tratamentos? Sim, existem, né, os fonoaudiólogos estão nos postos de saúde, estão, né, no SUS, tem o atendimento, sim. A gente trata, né, na verdade, todas as crianças que chegam pra gente, ou na rede pública, desde bebê. Não tem assim, na rede pública só a partir de uma certa idade. Então, desde bebê existe esse auxílio, é só
ir atrás mesmo né, que consegue. Que consegue, né? Queria mandar um beijo para a Neira, também está nos assistindo lá da escola. E também deixar aí uma sugestão aí para os pais ou para as escolas. Invistam mais nesses profissionais. Sejam os fonoaudiólogos, sejam os neuropsicopedagogos, porque tudo que é precoce pode ser feito o quanto antes e ajudar aí os nossos filhos, né, as nossas crianças. Doutora Rafaela, uma excelente profissional, linda e muito querida. Nossa, mas é um fã-clube aqui, hein, pra doutora? A Vânia tá mandando para você. Que bom, né, Rafa? Isso é gratificante, né? Muito feliz. A Eunice Fernandes, que sempre nos assistindo, está mandando um abraço para a convidada, que gostou muito da entrevista, e para a Natália. Um beijo, viu, dona Eunice? Obrigada aí. Boa noite a toda a equipe da Hora da Vez. Gostaria de mandar um abraço. Seu Pedro Volpato, que sempre nos assiste. Muito obrigada, viu, seu Pedro? Rafa, além dessas coisas mais assim, mais corriqueiras, né, que nós vimos das crianças, tudo. Na adolescência, a gagueira, vamos dizer assim, né? Quando a criança, olha né, quando a gente, para formular a palavra que a gente tá, né? Sequencializar é difícil, mas começa mais brando e depois na adolescência fica mais forte. A fono pode ajudar isso? Pode, com certeza. Na realidade, o que dá a gagueira? É um problema? Disfluência, é uma disfluência. Na verdade, a criança chega, a mãe leva, né? Às vezes criança e geralmente vai até a gagueira, quando é a gagueira mesmo, ela acompanha geralmente o indivíduo até a fase adulta, durante toda a vida. O que muda é a forma com que ele vai lidar com isso. E com a terapia, a tendência é, né, com que essas disfluências diminuam. A gente separa a disfluência, né, em disfluência não gaga e disfluência gaga. Então aí tem dois tipos. Tem pessoas que, né, pela questão mesmo de tem um comportamento de falar mais rápido, tem essa acelera, né, a fala, às vezes ela vai ter a tendência a ter mais disfluência do que uma pessoa, por exemplo, que fale mais devagar. E tem as crianças ou indivíduos com gagueira, que daí é disfluência gaga mesmo, é um distúrbio, né? E eles precisam de auxílio para a gente tentar diminuir a ocorrência desses momentos. Então a gente vai descobrir quando que isso aumenta, qual que é o momento que a criança tem maior, né, aparece mais a gagueira na fala dela, ou o adolescente, e isso vai ficar, né, durante toda a vida junto com ela. Então a gente precisa saber quais os momentos que aparecem mais. E tentar aí estabelecer alguns exercícios de respiração, porque geralmente há uma incoordenação da respiração com a fala. Que pra gente falar, a gente puxa o ar e vai falando. A gente fala até acabar. Acabou, a gente puxa. É uma coisa natural, a gente não percebe que faz isso. E as crianças com gagueira, elas não têm esse controle. Então elas ficam puxando toda hora, elas não têm isso de puxar, fala, quando termina, puxa de novo. Não, a criança incoordena. Então a gente precisa ensinar desde pequeno para que isso não diminua, na verdade, a ocorrência desses momentos. Porque ela vai sempre conviver com isso. Eu lembro de ficar gaga quando eu fazia alguma coisa, minha mãe pegava o chinelo. Nossa Senhora! Piora, né? Piorava. Esse é um dos momentos de aflição. Mas é bom a gente falar sobre isso, né? Que eu falo que é uma coisa tão corriqueira e que às vezes, né, fazendo o tratamento, a pessoa evita tanto problema futuramente na vida, né? Verdade. Parabéns pelo programa, gosto muito do programa. Quem está falando é a Nelita Ramalho. Muito obrigada, viu, Nelita, pela sua audiência aí. A Rafa, com o seu violão, rouba a cena na fisioterapia. Ela é uma excelente profissional e super parceira. A Raquel aí tá falando, né? Olha lá. Ô, Rafa, mas essa história do violão, então, tá pegando aí, né? Legal, tá dando, a gente usa, até a Raquel, eu fiz, né, alguns atendimentos com ela com o violão, e a gente acaba conseguindo casar, porque como a criança gosta, ela acaba aceitando, qualquer coisa que você mostre para ela, ela vai, assim, aceitar. E aí fica mais fácil o processo de aprendizagem, né, da parte fonoaudiológica, assim, falando, né? Então, o violão tá sendo uma ótima estratégia. Eu queria mandar um super abraço, ele é da cidade de Jaguariúna, é o Luiz Carlos Barba, um super corredor, Rafa. Eu falo que ele está na melhor idade, ele teve aqui há um tempo atrás no programa Faça Algo, ele deu um exemplo para nós de perseverança, força de vontade, e ele está sempre ligadinho aí conosco. E, seu Barba, o senhor já é nosso convidado, para falar aqui para o pessoal que não teve a oportunidade de assistir a entrevista do senhor, do pessoal lá de corrida. Ele corria com os Corujas, acho, lá de Jaguariúna. Foi uma entrevista super bacana. A Denise Delecrode também está nos assistindo. Um beijo, viu, para você.
Pessoal, é muita pergunta, é muita gente aqui, graças a Deus, mandando as suas mensagens. Ô, Rafa, então a gente falou um pouquinho, né, de tudo sobre adulto. Se um adulto que trabalha com a voz, se ele quer dar uma melhorada, vale a pena então ele investir num tratamento fonoaudiólogo? Ele pode procurar, Ele deve procurar, porque hoje em dia, né, se a gente fala bem, principalmente o profissional da voz, se comunica bem, né, e se tem uma confiança aí com a voz, a tendência é ele conseguir, né, melhores respostas no emprego. Eu sou uma pessoa muito observadora, né? Eu tô aqui, né? Eu vejo ela falar os lábios certinho, a língua vai. Sabe aquela coisa fina? E ela com aquele tom de voz. Rafa, eu acho que eu vou passar lá com você, porque aí eu vou ter uma saúde da voz, vou falar mais calma, mais pausadamente. Eu acho que o pessoal aí de casa vai gostar também, viu? Pessoal, quem ainda não está participando do sorteio ou quer fazer sua pergunta, ainda dá tempo, já está acabando. O telefone é o 19 3893 3540, ou você pode estar mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 19 99 55 56 10. Aqui, ó, muito obrigada pela atenção. Nossa, pera aí que agora tem mais. Ai, que lindo esse meu anjo, estou amando o programa. Você também está linda, na tia Camila. Tá mandando. Tá. Muito obrigada, viu, Camila? Muito obrigada pela atenção. No caso da... gente, não consigo falar. Apraxia? Apraxia, olha lá. Dá para resolver só com a fono ou necessário somar mais algum especialista? Aí precisaria ver se a criança, porque existe a apraxia da fala, né? E existe a apraxia global, geral, né? Que daí tá atrelada aos movimentos, né? Então, quando é só da fala, movimentos da fala, a gente, né, o fonoaudiólogo especializado, né, de preferência que tenha mais conhecimento, porque é um assunto mais específico, pode ajudar. Mas se for uma apraxia global, aquela criança que tem uma incoordenação para fazer os movimentos, né, não consegue realizar os movimentos de forma correta, geralmente é aquelas crianças que derrubam tudo, tropeçam, não conseguem comer, na hora de comer derruba, né, comida. Então aí seria legal também estar atrelando com, de repente, um outro terapeuta, um fisioterapeuta, né, que também tenha o conhecimento aí na área. Que joia. Pessoal, além dos nossos sorteios, nós vamos sortear um almoço no Bar e Restaurante Machado Pinhés e uma máscara hidratante para cuidar aí da pele, lá da minha querida amiga Carol Bernardes, esteticista. A gente vai estar sorteando também um bolão da Lotérica Tradição. Lembrando que você aí, ó, aqui em época de coronavírus, para evitar aglomeração, a Lotérica Tradição está com super suporte para você, agora com senha, com as cadeiras, você pode estar sentando lá, tudo com o distanciamento correto da forma que tem que ser. E você, empresário, dono de loja, onde tem muitos boletos para pagar, você pode estar ligando lá e conversando com as meninas, alinhando para fazer um malote. Você vai, deixa seu malote, lembrando que no malote precisa ter o dinheiro dentro também, tá bom, pessoal? Para estar deixando suas contas, você pegando no outro dia, isso evita aglomeração, é mais segurança para você e para o seu funcionário, em todos os termos, e também para agilizar o serviço, tá bom? Dá uma ligadinha lá na Lotérica Tradição, o telefone é 19 3893 5877, se não me engano, tá bom? E você pode estar falando lá com a Annelise para ver como tu pode estar fazendo, tá bom? Agora eu tenho uma novidade para vocês, que eu tenho uma lanchonete nova lá de uma amiga nossa, tá? Eu vou mostrar aqui, peraí, que é lá no Barbim. Ela acabou de me mandar 2 lanches aqui, ó. Peraí, gente, que eu tô no coisa, tá bom? Chama Hambúrguer e Dog dos Juniors, tá bom? É ali no Barbim e na rua Doutor José Rocco, 325, no Rice, lá na entrada do Barbim, perto da Geraldi. Você vai lá, tá uma lanchonete super bacana e tem uns lanches super diferentes. Eu acabei de receber aqui 2 lanches, Inácio e Vicente agradece. Eu agradeço muito pelo carinho, viu, Karina, que você mandou aqui pra gente. E ela vai ser a nossa nova parceira de sorteio a partir da semana que vem. Vocês vão estar aí ganhando um lanche, tudo bem? E tem um cardápio, ó, não vai dar pra mim passar, mas o cardápio é bem extenso, ó, e o hambúrguer é qualidade Angus. Então, aí pra pedreira, mais uma super opção. E o telefone eu vou deixar aqui pra vocês, se vocês já quiserem saber. Tem tanto no pão de brioche quanto no pão de hambúrguer normal. É o 19 999 50 89 23. Muito obrigada, viu, Karina? Depois eu vou postar aí pra vocês e vou fazer
vou mostrar comendo lanche. Larissa, eu não vou comer o lanche, vou dar pro Inácio e pro Vicenzo, tá? Mas eu só vou cheirar, eu prometo. Ai, Rafa, você tá vendo que dificuldade? Difícil. Ninguém me ajuda, né? Ô, Rafa, essas mudanças no tempo que a gente está tendo, também acaba prejudicando a nossa voz, Também, né? tempo O mais que a seco. gente pode fazer para dar uma amenizada nesse tempo seco aí? Esse tempo seco aí não tá colaborando, né, com Não. ninguém. Então, assim, aí a tendência é a gente ficar mais desidratado, né? E a gente vai falando, né? Conforme a gente vai falando, a tendência é que a gente fique, né, com a laringe mais ressecada. Então, o ideal é a gente tomar bastante água, né? Tentar aumentar a quantidade de água que a gente toma. E alimentação, tá lá. Agora a Larissa vai gostar também que eu tô falando da alimentação. Da alimentação. E falar Então, em Larissa, influencia na voz. gente, a Larissa, ela tá mesmo querendo emagrecer o povo de Pedreira, né? E região, gente, não é só Pedreira, é região também. Você aí de Amparo, Jaguariúna, de outra Sim. cidade que quer vir aqui se consultar com a Larissa. E hoje em dia a gente tem essas consultas online, não é verdade, Sim, Rafa? sim. Tudo pra ajudar, eu acho que vale a pena. Ela tá falando assim que é pra gente sortear uma consulta nutricional com a doutora Larissa Pazini, nutricionista. Então não tem desculpa, você pode comer o hambúrguer do Juniors, lá da Karina, e depois você pode passar na Larissa, que ela vai ajudar a queimar esse bacon maravilhoso aí do hambúrguer, tá bom? Então, aqui ó, tem que também mandar um super beijo pro Caio Lopes que tá nos assistindo. E ela tá falando que você é uma super profissional, Larissa, olha só. Nós vamos pro nosso último apoio cultural, tá bom? Lembrando aí, eu quero agradecer novamente o nosso novo parceiro, Rafael Ramalho, aí da Baja Race, que é um conceito novo aí de oficina e que você pode estar ligando nesses últimos minutinhos, participar do nosso sorteio. E a semana que vem também a gente vai estar com um assunto super bacana, eu acredito que vocês vão gostar. Então a gente já volta já. Não deixe de cuidar do seu veículo. Agora em Pedreira você tem a Baja Race, uma oficina que trabalha com mecânica em geral, freio, suspensão, motores, injeção direta e muito mais. Uma oficina com equipamentos de última geração para atender veículos leves e com profissionais capacitados. Na Baja Race você tem alinhamento 3D, exclusivo na região, deixando o seu veículo em padrão de fábrica. Alinhamos também caminhonetes. E para você que tem carro turbo original de fábrica, saiba que somos os mais especializados para seu veículo. Trabalhamos com os melhores produtos. Faça-nos uma visita e comprove a excelência de nossos serviços. Venha conhecer a Baja Race. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Conta com uma grande infraestrutura, um belo ginásio de esportes. Conta também com piscina olímpica. Academia Espaço Fitness. É uma academia completa para a parte aeróbica e de musculação. Sala de spinning com 22 bicicletas, onde são realizadas eletrizantes aulas de bike indoor. Atualmente a sala de ginástica está recebendo um grande número de aulas. O associado usufrui das modalidades que o clube oferece e de todo o seu espaço. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Em razão da pandemia, é preciso o máximo de cuidados e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. O totem personalizado da Showart é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação do vírus e bactérias, além de destacar a sua marca e cuidar de seus clientes e colaboradores. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos, sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja clínica, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Showart é a solução que todos precisam para evitar o contágio do coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Faça seu pedido agora mesmo através do telefone 19 99774 1641 e receba em seu endereço o totem personalizado da Showart. Voltamos, infelizmente, com o nosso último bloco. Gente, vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou até sair, pera um pouco, vai. Vocês não têm noção disso daqui.
Senhor, dá uma olhada nesse lanche. É um pão, olha bacon, olha cheddar. Sabe, eu falo que Jesus quer a dieta, aí vem o inimigo e manda o lanche pra gente, mas eu serei firme, eu irei... Gente, muito obrigada lá do Júnior, tá bom, da Karina, olha que lanchão, vocês vão amar, o cheiro aqui no estúdio tá maravilhoso. Rafa, você me permite, quero fazer uns agradecimentos, claro. Como sempre, a Moá lá da Adriana, né, que ela sempre gentilmente me cede os óculos, só uso óculos da Moá já faz um tempo, e ela tá lançando uma nova coleção, tem foto aí, Ricardo? Só vou mostrar um pouquinho da foto. Olha que gatos, que gato, né? Que gatas. A nova coleção dela é Inspirade. Já está disponível nas lojas, através também do Instagram. Se você não pode vir até Pedreira, você pode estar pedindo que ela manda para você através do site. E aí são as meninas, esse time aí que vai estar sempre atendendo vocês lá na Moá, tá bom? Na coleção nova. Um beijo, viu, Dri? Muito obrigada aí por tudo. E também queria mandar um super beijo para minha querida amiga e excelente profissional, a Nilde Cris, que a Cris toda terça-feira cuida de mim com os meus cabelinhos. E vocês já sabem quando eu passo nela, né? Porque quando eu não passo nela tá uma beleza, né? E quando eu venho nela tá assim, o cabelo muito bonito. Rafa, muito obrigada pela sua vinda. Olha aqui, ó, parabéns pelo programa e pela Rafaela e o Adailton, um excelente, que ele é professor de técnica vocal. Legal. Muito obrigada, viu, Adailton? Gostaria de sortear. Meu nome é Simone Terezinha de Lima Zoretti. Um grande beijo, assisto sempre vocês. Trabalho no Posto de Saúde Jardim Andrade. Acho o trabalho de vocês super importante. Boa noite, fiquem com Deus. Eu que agradeço, viu, Simone, pela sua participação. Tá bom? É aqui, ó. Muito obrigada, a Cris está falando que eu estou muito linda. Rafa, esse espaço é seu para você fazer suas considerações finais, quiser falar mais alguma coisa, muito obrigada. Todo assunto toda vez que você tiver uma dica, achar alguma coisa importante, sinta-se à vontade, o programa Hora da Vez está sempre à sua disposição, tá bom? Eu agradeço. Gostei muito, viu? Que boa, eu também adorei nossa conversa, adorei aqui o acolhimento, né? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Acho que é isso, né? Posso deixar meu contato? Por favor. Queria agradecer também, né, todos os pais de pacientes que falaram, né, que iam estar assistindo, minha família, amigos, avó. Né, avó, um beijo para as minhas avós, né, e deixar, né, falar que eu estou à disposição. Eu tenho o meu Instagram, eu sempre, né, costumo colocar alguns assuntos que eu acho que são relevantes, que o pessoal acaba perguntando, né, mais, porque é muita coisa, a gente acaba falando meio por cima, né, então são temas muito complexos, específicos, então pode me procurar no Instagram, eu sempre estou postando, né, @fono_rafaelacita, e eu atendo, né, na clínica aqui na região, aqui em Pedreira eu atendo na Fisioclínica, em Amparo, na Clínica Reabilitar, Espaço Reabilitar, e em Jaguariúna, na Clínica Multisaber, tá? Então, assim, qualquer coisa, né, que vocês precisarem, eu tô aí à disposição. Pessoal, muito obrigada, um beijo no coração de vocês, e mais uma vez estou reforçando aqui as nossas orações para o Rodolfo Rabete, tá bom? Você aí de casa, do bem, Pedreira, graças a Deus, todo mundo conhece todo mundo, e eu acho que ele vai sair dessa, mas ele vai sair muito mais fortalecido com a nossa oração, com as nossas boas vibrações, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Vez. Tchau, tchau!